Começando aqui nas áreas da vida, já sabem que nós começamos sempre com a parte do amor/relacionamentos, está bem? Portanto, quando esta carta da justiça nos sai, o que é que ela demonstra numa relação? Demonstra que os sentimentos estão frios, está bem? Por exemplo, vamos imaginar que vos sai esta carta com a carta do ermita. Eu gosto sempre que vocês vejam, para vocês estarem a visualizar aquilo que eu estou. Esta relação está fria e está a caminhar para um término com certeza absoluta, está bem? Portanto, nós temos aqui mesmo um caminhar para um término, porque o ermita já nos fala de isolamento e afastamento e ponderação, e a justiça fala-me aqui de bastante frieza numa relação amorosa, está bem? Pessoa mental na relação, portanto, às vezes não significa que a relação esteja mal, às vezes simplesmente vai designar que o parceiro ou a parceira do consulente é simplesmente uma pessoa mais mental. Muitas das vezes pode falar, por exemplo, de alguém que é do signo de Balança, ou do signo de Aquário, ou do signo de Balança, Aquário, e falta-me um signo de ar. Gêmeos. Gêmeos. Portanto, as espadas representam os naipes de... Não, desculpem. O naipe de espadas representa os elementos de ar. Elementos de ar na astrologia fala dos signos de Balança, Gêmeos ou Aquário. A mesma coisa que se for uma... Por exemplo, vamos imaginar aqui. Eu, por acaso, já vos podia ter passado esta informação, mas eu depois, se calhar, faço um PDF à parte. Eu vou fazer um PDF à parte, para isto não vos confundir depois no fim, para vocês perceberem como é que vocês podem identificar os signos nos arcanos maiores. E nos menores também é igual, está bem? Mas nos arcanos maiores, está bem? Porque às vezes podemos estar a falar aqui de alguém que tem estas características ou que é do signo que nós estamos aqui a mencionar. Portanto, eu não vos vou confundir agora, mas é interessante nós sabermos caracterizar as pessoas também dessa forma. Portanto, há aqui um momento de ponderação na relação, não quer dizer que isto seja negativo, simplesmente às vezes a pessoa pode estar num momento de ok, deixa-me perceber se isto faz sentido continuar, deixa-me perceber se faz sentido eu permanecer aqui, ou simplesmente deixa-me ver se faz sentido eu pedir, por exemplo, a esta pessoa em casamento, não é? Ver ali um momento de análise em que a pessoa pensa, pá, já estamos juntos há tanto tempo, isto corre tão bem, se calhar devia pedir a pessoa em casamento, ou se calhar devíamos de viver juntos. Portanto, este momento de ponderação nem sempre é negativo. Novamente, depende sempre das cartas que rodeiam, está bem? Equilíbrio, tá? Frieza. Verdade que vem ao de cima. Esta carta pode sair muitas das vezes quando há, por exemplo, algum tipo de traição. Seja ela emocional, seja ela física. Esta carta vem e quase que é como que, olha, a pessoa andou a fazer isto, mas agora a verdade vai vir ao de cima. Tá bem? Momento de justiça na relação. Necessidade de equilibrar a relação. Retidão. Integridade, honestidade na relação, portanto também podemos ter aqui alguém que é reto, honesto, está bem? Não significa necessariamente que seja mau. Eu pessoalmente, eu não vejo esta carta com bons olhos quando ela sai, está bem? Mas efetivamente, quando nós, por exemplo, falamos de retidão e integridade, nós podemos associar a carta do Papa aqui, está bem? E ser uma relação íntegra, honesta, oficial, está bem? Se bem que se eu visse estas duas cartas juntas, eu diria de caras que é um relacionamento por conveniência e que está extremamente frio, estagnado, parado no tempo, está bem? Mas isto depois é assim, vai sempre depender da vossa experiência, vai depender de como é que vocês sentem as cartas, vai depender de como é que vocês leem as cartas, portanto, o meu papel aqui é dar-vos os vários significados e vocês, consoante vão dando as vossas consultas, vocês vão percebendo porque é que aquela carta sai naquele contexto e como é que ela fala com vocês. Está bem? Portanto, verdade que vem de cima, portanto, retidão na relação, sim, ponderação e tomadas de decisão. Consequências positivas ou negativas mediante a consulta. Mediante a conduta do consulente. Já estou a sentir aqui Mercúrio retrógrado. A conduta do consulente. Portanto, se o consulente tem trabalhado em prol da relação, se ele tem feito tudo o que pode para ter aqui uma relação e evoluir positivamente, das duas uma. Ou a relação termina e ele é empurrado para uma relação melhor,
ou efetivamente a outra pessoa retribui de uma forma que não está à espera e a coisa melhora muito. Se for o contrário, se for alguém que engana, que mente, que esconde, que trai, também vai ter as suas consequências negativas, não é? A minha avó sempre... Minha avó era a mulher dos ditados e a minha avó gostava muito de usar ditados. Então eu vou-vos colocar aqui uma frase que eu acho que se aplica muito bem a esta carta, que é: apanha-se mais depressa um mentiroso que um coxo, não é? Então esta carta mostra que a verdade vem sempre ao de cima, não importa o tempo que passar, ok? Isto pode falar de casamento ou divórcio, ok? Honestidade, lealdade, maturidade afetiva e emocional, portanto, nem sempre significa necessariamente uma energia fria. Muitas das vezes fala de alguém que simplesmente sabe resolver as coisas da forma mais justa e imparcial possível. Isto acaba por demonstrar uma maturidade na relação muito grande, ok? A pessoa saber definir limites, e pode falar aqui de um karma amoroso. Cláudia, como é que eu posso identificar um karma amoroso? Para mim é fácil. Se sai esta carta juntamente com a carta dos enamorados, temos um karma amoroso. Está bem? Ora, continuando. Falando agora aqui de trabalho. Esta carta pode significar trabalhar onde? Na justiça, seja como advogado, juiz, procurador, por aí fora. Finanças, contabilista, trabalhar num banco, ser gestor financeiro, portanto algo que exige ali retidão, está bem? Gestor de empresas, alto cargo, é o que eu digo, isto está difícil. Alto cargo de responsabilidade, autoridade, administração, exército, etc. Ok? Trabalho exercido de forma rigorosa, por exemplo, voltando atrás, vamos imaginar que vocês queriam identificar o tipo de profissão do vosso consulente e saía-vos. Vamos imaginar estas duas cartas. Eu diria que alguém que trabalha no exército. Vocês não se esqueçam que o imperador tem uma armadura por baixo. Esta carta já pode indicar algo no exército e aqui teria uma confirmação. Está bem? Mas eu nestas coisas eu vou-vos dar já um conselho muito simples, que é: vocês quando fazem uma consulta de tarot, peçam os dados básicos, que é o nome, data de nascimento, se vos fizer sentido, e o estado amoroso e o estado profissional. Porquê? Porque o estado amoroso vocês não fazem ideia se a pessoa está junta, se está casada, se está divorciada, se tem uma amizade colorida, se está solteira. E isto ajuda muito no momento da interpretação, em vez de vocês estarem a mandar para o ar: se estiveres solteira, se estiveres numa relação, se estiveres casada, dispensável. E a profissão também, porque às vezes a pessoa pode estar desempregada, ou a pessoa pode estar a trabalhar por conta de outrem, ou a pessoa pode ter um negócio próprio, ou a pessoa pode simplesmente estar de baixa no trabalho, ok? Portanto, há muita situação. Então eu peço sempre estes dados normalmente para fazer as consultas, está bem? Não importa que consulta faça, são estes os dados, ok? Trabalho exercido de forma rigorosa, portanto é alguém que faz as coisas com retidão, com rigor, ok? Trabalho que o consulente exerce de forma quase robótica, sem entusiasmo, por causa desta frieza da justiça. Pode falar aqui de um trabalho que aquilo não aquece nem arrefece ao consulente, é simplesmente um trabalho, ele faz aquilo só porque sim, só para ganhar dinheiro, mas não o afeta de maneira nenhuma, não está nem feliz por estar a trabalhar, nem está chateada, é uma coisa mesmo neutra, está bem? Momento de colheita que pode ser positivo ou negativo, consoante o que foi plantado no passado. Como é que nós podemos ver um momento de colheita? Vamos imaginar que vos sai aqui a carta da justiça com a carta do julgamento, por exemplo. Alto que vem aí coisa. Se vai ser positiva ou negativa, não sei. Vamos ver as cartas que saem ou aqui à frente. Está bem? Portanto, karma profissional, como é que nós podemos identificar um karma profissional? Eu poderia identificar com a carta... com duas cartas. Acho que são só duas. Sim. Com a carta do imperador, porque para mim o imperador remete muito a trabalho.
mas também com a carta do mundo, porque a carta do mundo também me remete muito ao mundo material, está bem? E ao trabalho. Pronto, mas isto depois vocês vão identificar consoante aquilo que vos fizer sentido. Equilíbrio na vida profissional, saber definir limites profissionais, processos legais, processos disciplinares, não é? Portanto, quando algum empregado recebe ali um processo disciplinar por mau comportamento, ou seja lá por que for, pode falar de um despedimento, e isto aqui não importa se o despedimento é coletivo por justa causa, mútuo acordo, não importa. É um despedimento, está bem, que a Carta da Justiça pode falar. Pode falar aqui de um funcionário, de um patrão ou de um colega exemplar, de alguém que está ali nos trinques. Não se esqueçam sempre que vocês podem também falar de alguém que não é exemplar se as cartas forem negativas ao rolar. Não se esqueçam sempre que esta carta não significa sempre um empregado exemplar. Pode, se for rodeado de cartas negativas como o diabo, por exemplo, pode realmente demonstrar a alguém que está-se a borrifar para o trabalho. Imaginem que vem um diabo e vem um dependurado. Alguém que está ali paradinho na vida dele e que deixa os outros trabalharem por ele. Está bem? Portanto, pode falar de novos contratos e acordos, pode falar de ética profissional, fala de disciplina, reputação sólida, portanto, alguém que já conquistou ali um patamar de reputação, está bem? Necessidade de tomar decisões lógicas e racionais com relação à vida profissional, está bem? Pode falar de contratos, pode falar também de entrevistas. E para quem está desempregado, isto é um pau de dois bicos, que é das duas uma. Se a pessoa realmente se empenha em procurar trabalho, ela consegue. Se ela não se empenhar, as coisas também não vêm ter com ela. Está bem? É muito simples isto. Esta é uma carta muito neutra, que vocês podem lhe dar o significado que vocês quiserem, precisamente porque ela tem esta maleabilidade, dependendo das cartas que estão ao redor, está bem? E também nos fala aqui de estabilidade. Está bem? Estabilidade a nível profissional.